capítulo 1. O Senhor já falou aqui conosco nessa noite, eu tenho certeza disso, que da boca das crianças sai o perfeito louvor, dos adolescentes o Senhor usa da forma que Ele quer. E no início aqui, o presbítero Cristiano falou, Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse é um culto com a liderança dos adolescentes. É uma bênção ter adolescentes dentro de uma igreja. É algo, assim, muito, da gente tem que valorizar muito, porque hoje em dia os jovens não querem saber da palavra de Deus, não querem compromisso com a palavra de Deus. E nós temos aqui jovens e adolescentes que se comprometem com a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui em Daniel mais pessoas que foram chamados ainda na sua mocidade, na sua juventude, e se comprometeram com um Deus, porque sabia que eles não pertenciam aqui. Daniel, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ou melhor, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Algumas versões, ao invés de estar aqui, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, vai estar escrito, assentou-se no seu coração, Daniel, de não se contaminar com a comida do rei, que é a mesma coisa. Amém? Pode se assentar. Houve uma guerra em Jerusalém. A Babilônia sitiou Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e tomou parte dessa cidade. Na época, quem era o rei de Jerusalém era o rei Joaquim, e o Senhor permitiu que Jerusalém fosse sitiada e tomada pelos babilônicos. E isso nós podemos confirmar no versículo 2, que fala assim, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Então, tudo começou assim. Babilônia guerreia contra Jerusalém e sitiou Jerusalém. O que é sitiar uma cidade? É fazer um muro em volta e tomando a cidade aos pouquinhos. Por exemplo, se fosse aqui em Cássia fosse sitiada. Vamos supor que eles sitiassem o bairro São Gabriel. Então, o exército da Babilônia vem e entrava ali no São Gabriel, fechava, nenhum morador sai de lá, fecha tudo e toma aquele pedacinho de cidade. Aí, o líder daquele exército, ele pensa outra estratégia e vai tomando a cidade aos poucos, até tomar toda a cidade. E aí, foi isso que aconteceu ali em Jerusalém. O Senhor permitiu que Jerusalém fosse sitiada e tomada pela Babilônia. O rei, na época de Jerusalém, era o Joaquim. Joaquim foi levado preso e eles invadiram aquela cidade e os utensílios da casa de Deus, tudo que tinha valor, eles levaram para colocar na casa do Deus deles, em Sinear, que era uma outra cidade lá em Babilônia, uma cidadezinha de Babilônia. Então, levava as coisas que tinham valor, saqueava, levava mulheres, crianças, homens, guerreiros, levava tudo para eles, tomava posse de tudo aquilo. E o rei Nabucodonosor chama o servo dele, Aspenaz, que era chefe dos eunucos, e fala, você vai trazer para mim, desse povo de Jerusalém, você vai trazer para mim jovens. Eu quero jovens que venham morar aqui no meu palácio. Olha que rei bonzinho. O rei Nabucodonosor queria jovens para morar no palácio dele. Então ele manda buscar. Falou, traz para mim jovens para morar aqui no meu palácio. Mas eu quero jovens com essas características. Aí ele fala, eu quero jovens sem defeito algum. Ou seja, que tivesse alguma deficiência na perna, que fosse manco, que fosse cadeirante, que fosse cego,
não podia. Ele queria jovens sem defeitos. Jovens de boa aparência. O que é um jovem de boa aparência? É um jovem bonito. Olha a nossa juventude, olha os nossos adolescentes, daqui a pouco, pré-adolescentes, daqui a pouco, adolescentes, jovens. Cada rostinho mais bonito que o outro. Era assim que o rei da Babilônia, aquele rei bonzinho, queria. Traz aqui para o meu palácio, traz aqueles jovens bonitos, que não têm defeito, aqueles jovens instruídos em sabedoria, ou seja, jovens inteligentes, traz eles para cá. Sábios em ciência, além de inteligente, tinha que ser sábio. É assim que aquele rei queria jovens para morar no palácio dele. Entendidos no conhecimento e que tivesse habilidade para morar no meu palácio, para morar no palácio real. Qual que era a habilidade que tinha que ter para ser um convidado a morar no palácio real? Tinha que ser jovem, inteligente, bonito, sábio, não podia ter defeito, para vir morar aqui. Porque é claro que o rei Nabucodonosor não ia querer soldados ou moradores que tivessem uma aparência feia, morar no palácio dele, para servir ele. Ele queria gente inteligente, gente que soubesse conversar, que fosse bonito, de boa aparência. Ele não queria qualquer um. O rei da Babilônia não escolhe qualquer um. O rei da Babilônia hoje é Satanás, que reina no mundo. Ele é o império de Satanás está buscando jovens bonitos, inteligentes, sem defeitos, sábios, para servir a ele. A maioria desses jovens, uns já estão no mundo, não tiveram oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Outros estiveram na casa do Senhor e foram para o mundo. E é esse tipo de jovem que Satanás quer. O rei desse mundo, o que reina nesse mundo. Ele quer jovens de boa aparência, inteligentes. E aí, tem toda uma intenção no rei Nabucodonosor de trazer aqueles jovens para o palácio. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Esses jovens que deveriam ter esse conhecimento vão ser trazidos aqui para o palácio para serem ensinados na letra e na língua dos caldeus. Quem eram os caldeus? Caldeus era um povo mau, um povo que destruiu Jerusalém. Que quando os soldados entraram e sitiaram a cidade, os caldeus foram lá e saquearam tudo, coloca fogo, queima, destrói tudo. Os caldeus eram um povo mau, um povo temido. Todo mundo tinha medo dos caldeus. Esses jovens inteligentes seriam ensinados na língua dos caldeus. E qual era a cidade que tinha sido tomada? Jerusalém. Qual a língua que aquele povo falava naquela cidade? O hebraico. Era um povo que conheciam a Torá, ou seja, nós vamos trazer para o nosso tempo. Era um povo, eram jovens que conheciam a palavra de Deus. O que o rei Nabucodonosor pretendia? Traz eles para o palácio e aqui nós vamos ensinar uma nova cultura para eles, uma nova língua para eles. Vamos mudar a língua deles. Eles vão aprender a língua dos caldeus. E a língua dos caldeus era uma língua má. Eles falavam eles falavam o aramaico, mas um aramaico diferente do aramaico que Jesus falava. Então, quer dizer, os jovens que falavam o hebraico iam falar aramaico. Eles iam esquecer como falava o hebraico, porque eles iam o tempo todo conviver falando o aramaico. Ou seja, ele ia mudar toda a cultura daqueles jovens. Tudo que aqueles jovens aprenderam enquanto estavam em Jerusalém, recebendo ensinamentos da Torá, seriam esquecidos, porque eles teriam agora novos ensinamentos. A linguagem deles seria mudada. Esses jovens mudariam sua linguagem e teriam seus ensinamentos e mandamentos que aprenderam desde criança, teriam que esquecer todo esse ensinamento. E aí o rei Nabucodonosor determina a comida desses jovens. Falou, você traz esses jovens bonitos para cá, vamos ensinar a língua dos caldeus para eles,
e vai dar para eles uma comida boa, uma melhor comida. A comida que o rei comia ia ser servida para aqueles jovens. A comida e a bebida. E a comida do rei e a bebida do rei, tinha um chefe de cozinha que experimentava aquela comida para saber se aquela comida não estava envenenada. Era a melhor comida, o melhor sabor de vinho era o que era levado para o rei. E era essa comida que os jovens comeriam. Já pensou que delícia morar num palácio assim? Você sairia da sua casa e iria morar num lugar para aprender uma nova cultura. É como se você saísse hoje daqui de Cássia, tivesse uma oportunidade de morar nos Estados Unidos, para aprender uma nova linguagem nos Estados Unidos. Chega lá, você vai aprender uma nova linguagem, você vai aprender o inglês, e lá você vai comer uma comida diferente do que você come aqui na sua terra, aqui em Cássia, na casa do papai e da mamãe. Você vai ter uma comida diferente. É uma oportunidade tanto, não é? Foi esse o convite que o rei Nabucodonosor fez e falou para Aspenaz: vai lá e traz para mim jovens que tenham esse perfil. E aí, o rei determinou a comida que seria servida. E sabe o que o rei comia? O rei comia muita carne. Inclusive comia a carne de porco, que pela Torá era proibida que os hebreus comessem, que os moradores de Jerusalém comessem. Então, havia proibições com respeito à comida, com respeito à carne. E o vinho que o rei bebia até se embebedar. Ele não simplesmente provava o vinho, ele bebia até se embebedar. Então, o rei queria que trouxesse eles para lá, para eles comer esse tipo, participar desse tipo de manjar, essa iguaria do rei, que era, todo mundo queria morar no palácio do rei, porque era muito chique morar no palácio do rei. E faz esse convite para esses jovens. Durante 3 anos, esses jovens seriam tratados com essa comida gostosa, com muito vinho, e aprender a cultura dos caldeus, uma nova linguagem, e estava tudo certo, tudo bonito. E aí, ele fala também para Aspenaz assim, ó, você vai trazer esses jovens, e quando eles chegar aqui, você vai mudar o nome deles. Porque esses jovens viriam de Jerusalém e traziam nomes hebraicos. E o nome para o judeu, para o hebreu, para os moradores de Jerusalém, tinha um significado muito importante. O seu nome tem um significado importante. O meu nome tem um significado muito importante. Eu, graças a Deus, meu nome tem origem hebraica, Noemi, e significa agradável. Então, toda vez que você estiver pronunciando o meu nome, Noemi, é como se você estivesse falando agradável. É o significado do meu nome. Isso tem um peso muito forte. Há outros nomes aí que eu não vou citar aqui, que se você for olhar o significado desses nomes, esses nomes carregam um peso muito cruel, um peso muito pesado. São nomes que, quando você pronuncia, você está pronunciando praticamente uma maldição na vida da pessoa. E o hebreu dava muita importância no nome. O nome carregava uma personalidade, carregava toda uma tradição de uma família. Hoje em dia, a gente pega aí pessoas, o Antônio, ele tem um filho, ele põe Antônio Filho. O Antônio Filho tem um filho, põe Antônio Júnior, e assim vai, em homenagem ao pai. Antigamente havia muito isso, de um filho colocar o nome do pai no filho dele, em homenagem ao pai. Então, toda aquela carga que havia no nome daquela pessoa, de certa forma, ao homenagear aquela pessoa, colocando o nome no filho, você trazia aquela carga de volta para o nome do filho. Então, o nome para o hebreu tem uma importância muito grande, carrega uma carga muito grande no nome. E o que era para fazer com esses jovens? Nossa, vai trazer os jovens para cá, mas chegar aqui, eles têm que trocar o nome deles. O que o rei queria com isso? Queria que aqueles jovens perdessem a sua identidade. Porque quando a gente pega uma carteira de identidade, lá nessa carteira de identidade está escrito o quê? O seu nome. A minha carteira de identidade está escrito o meu nome, Noemi Pimenta Dutra. Qual que é a minha filiação? De quem que eu sou filha? Está escrito o nome do meu pai, o nome da minha mãe.
aonde que ela nasceu. Está escrito a cidade que eu nasci. E o dia que eu nasci. Então, o que era para fazer com esses jovens? Traz eles para cá e vamos mudar o nome deles. Vamos começar mudando o nome deles. Eu não sei se naquela época tinha carteira de identidade, mas a identidade deles foi mudada, teria que ser mudada quando mudasse o nome deles. Vamos supor que eu tivesse ido para lá, eu não ia chamar Noemi mais. Eles iam me dar um outro nome. Para que isso? Para eu esquecer a minha identidade, esquecer de onde eu vim, esquecer quem são meus pais, quem são minha família, de onde eu vim. Tudo que eu ensinei, eu teria que perder com a troca do meu nome. E é isso que hoje Satanás ali no mundo quer ensinar aos jovens, aos adolescentes, que você perca a sua identidade. E qual é a sua identidade? De filho de Deus. Se você está aqui hoje na casa do Senhor, se nós estamos aqui, se eu estou aqui, porque um dia o Senhor me falou, vem aqui, você é minha filha. E se eu falar não para o meu Senhor, eu perco a minha identidade. Eu falo, eu não quero mais ser sua filha, Deus. Eu não quero mais essa identidade para mim. Aqueles jovens, aqueles 4 jovens, foram levados para lá, trocados os seus nomes. E o nome desses jovens era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, vamos ver o que significava o nome de cada um deles. O nome de Daniel significava Deus é meu juiz. Quando alguém falava Daniel, é como se alguém estivesse falando, Deus é meu juiz. O tempo todo, Deus é meu juiz. O nome de Daniel foi trocado para Belteshazzar, que significa tesouro de Bel. E quem era Bel? Era um deus pagão. Porque aquele povo da Babilônia servia a outros deuses, servia a deuses pagãos. O nome de Ananias, que significa graça de Deus, ou Deus foi gracioso comigo, foi trocado para Sadraque, que significava servo do Deus Sol. Aquele povo servia Deus Sol, Deus Lua, Deus Natureza. Eles inventavam um monte de Deus para eles seguir. Mas o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, para eles não existia. A adoração deles era para outros deuses inventados. Azarias, que significa Deus é quem me ajuda, ou Deus é meu socorro, foi trocado por Obed-Nego, que significa servo de Nego. Nego era o nome de um deus da Babilônia, mais um deus. Deus Sol, Deus Lua, Deus Nego, Deus Bel, e por aí vai. Tem inúmeros nomes dos deuses que eles criavam. Um deus para cada coisa eles tinham. Hoje nós temos um Deus que sabe de tudo, que pode tudo, que está sobre todos, um Deus que vê tudo, e nós não precisamos clamar um Deus para chover, um Deus para o sol aparecer. Nós clamamos um Deus que sabe da nossa necessidade, que manda a chuva a seu tempo, o sol a seu tempo, que faz crescer, que faz a terra produzir, um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas para nós. Mas aquele povo não conhecia esse Deus. E Nabucodonosor fez essa mudança, tirando o significado real do nome deles, traz esses jovens. Mas esses jovens, um desses jovens, chamado Daniel, chama o chefe dos eunucos e fala para ele assim, eu queria permissão para não comer essa comida. Nem eu e nem os 3 meus companheiros, nós não queremos comer essa comida. E o chefe dos eunucos, o Aspenaz, ele fala assim, mas como que eu vou fazer? Vocês não vão comer essa comida que o rei mandou servir para vocês? Tem muito vinho, tem muita carne. Vocês vão ficar fraco, abatido. E aí, ao final de 3 anos, quando eu for apresentar vocês para o rei, vocês vão estar com a aparência muito triste, muito magrinho em relação aos outros jovens, porque no meio daquele tanto que muitos jovens foram levados ali, prisioneiros de Jerusalém.
Mas esses 4 jovens fizeram a diferença. E aí, Daniel insistiu com Aspenaz e falou, não, deixa a gente comer só legumes e água. Agora, pensa para você ver, no meio de um monte de carne que o rei comia, de churrasco todo dia, churrasco de porco, de vaca, de tudo quanto é animal que eles comiam na época. Ele deixar de comer tudo isso, de beber vinho, todo dia era servida essa comida, no almoço e no jantar. E aí eles trocam, Daniel fala, eu quero trocar essa comida, deixa a gente comer só legumes e água. A gente vai comer alface, tomate, cenoura, berinjela, brócolis, couve. Quem gosta disso? Acho que os adolescentes tudo gostam disso, né? Geralmente, jovem, adolescente não gosta dessa comida. Prefere um churrasco, né? Que é muito mais gostoso. Esses 4 jovens pediram para não comer aquela comida do rei. E por que que eles não queriam comer? Porque aquela comida desagradava ao costume que eles tinham lá em Jerusalém, sendo hebraicos, sendo judeus, sendo hebreus. Desagradava ao Deus deles. Por quê? Porque ia ser servido tudo quanto é tipo de carne ali, que não podia comer em acordo com a Torá, eles não podiam comer, eles tinham uma regra para a comida deles. E esses 4 jovens não quiseram desagradar a Deus. Então, eles pediram. E Deus, aqui na leitura, a gente consegue ver, Deus concedeu graça. E o chefe dos eunucos permitiu. Falou, então, vamos fazer um teste. O tempo todo, Deus está ali, permitindo ou não permitindo. O tempo todo, Deus permite para que a gente faça as nossas escolhas. É nos oferecido tanta coisa, e Deus o tempo todo nos dá a oportunidade de escolher. E aí, Aspenaz fala para os jovens assim, então vamos fazer um teste por 10 dias. 10 dias, eu vou servir legumes e água para vocês. E vamos ver, ao final dos 10 dias, como que vocês estão. E assim foi feito. Chegava na hora da comida, levava o banquete do rei para os outros jovens, mas para os 4 era levado água e legumes. E eles comiam aquela água, comiam aqueles legumes e bebiam aquela água. Ao final dos 10 dias, Aspenaz foi fazer uma comparação entre os jovens que comeram aquela comida e os jovens que comeram o manjar do rei, o banquete do rei Nabucodonosor. E ele observou uma coisa, que aqueles 4 jovens tinham uma aparência muito melhor, estavam saudáveis e gordinhos, só comendo legume. Então, quem quiser emagrecer, pode comer legume que vai emagrecer. E beber água, sai do churrasco, viu? Quem estiver aí comendo só churrasco. E aí, ficaram com a aparência boa, melhor do que os outros jovens, mas o que fez com que eles tivessem a aparência melhor foi porque eles estavam em obediência aos costumes que eles aprenderam lá em Jerusalém, de acordo com a Torá, que é a palavra de Deus. Em obediência à palavra de Deus, a aparência deles foi preservada. A aparência deles estava melhor do que a dos outros jovens. Aos 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, não havia jovens mais inteligentes do que aqueles. Mas no meio dos 4, um jovem se destacou, que foi Daniel. Para Daniel, foi Daniel que pediu para o rei, para Aspenaz, para o chefe dos eunucos, para não se contaminar com a comida. Foi Daniel que tomou a iniciativa. Para Daniel, Deus deu sabedoria e discernimento de sonhos. Deus deu a mais um pouquinho para Daniel, porque Deus conhecia o coração de Daniel e sabia da firmeza de Daniel. Quando Daniel resolve não se contaminar, havia uma determinação no coração de Daniel, eu não vou me contaminar. Eu não quero me contaminar.
Daniel tinha sabedoria e inteligência suficiente para saber que aquela comida, tudo aquilo que aquele rei estava oferecendo para eles, desagradava ao Deus que ele aprendeu que era Deus desde a sua infância. E hoje é assim. Nós temos jovens, crianças, filhos que são criados dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus, mas trocam tudo aquilo que conhece da palavra de Deus, que agrada e que desagrada a Deus, troca pelo manjar oferecido pelo mundo. Ali no mundo, lá no mundo nós vamos encontrar uma mesa, um banquete, de tudo que há de mais gostoso, de mais bonito, tudo que atrai o jovem, o adolescente, tudo que atrai a mim e a você, adulto também, que está sentado, que nós não estamos livres disso. Tudo isso é oferecido para nós num banquete, com a cara boa, com a impressão boa, pode comer que não tem nada a ver, o que tem? Pode participar disso aqui, não tem nada a ver. É oferecido para nós. E somos nós que vamos falar, eu não quero participar, eu não quero me contaminar. E esse não que a gente diz para esse banquete, ele tem que acontecer todo dia, porque todo dia nós recebemos essas ofertas. O tempo todo, todo dia, o tempo todo vai ser oferecido para nós um banquete, assentar-se e comer do manjar do rei da Babilônia. E esses jovens não se contaminaram. Hoje nós vivemos uma Babilônia espiritual. Para todo lado que nós vamos, na escola, na roda dos amigos, nos conhecimentos seculares, tudo que a escola ensina, a faculdade ensina, mitos, distorções da verdade, são oferecidos para o jovem e para nós também. São oferecidos para nós tanta coisa que desagrada a Deus. E muitas vezes nós estamos ali, não queremos ler a palavra de Deus que traz edificação para a nossa vida, mas nós pegamos um livro de magia, um livro de mito, um livro de mitologia, nós pegamos um livro com tantas coisas de superstições e perdemos o nosso tempo, a nossa leitura, lendo aquilo ali, enchendo o nosso coração, a nossa mente com aquilo, quando nós deveríamos ter prazer na lei do Senhor. São coisas que pegam a gente devagarinho. Nós sentamos na frente de uma televisão para assistir um filme que desagrada a Deus, um filme que a gente sabe que é tudo uma montagem, que nada daquilo é verdadeiro, que é tudo fictício. Perdemos tempo em sentar ali, mas nós não queremos perder 5, 10 minutos lendo a palavra de Deus e deixando o Senhor Jesus falar com a gente. Essas coisinhas vão pegar na gente despercebido, de pouquinho, todo dia um pouquinho. O que tem? Só um pouquinho, eu tenho que ficar atualizado, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. O mundo é do maligno. O mundo é do maligno. Quanto mais a gente conhecer as coisas do mundo, mais do maligno nós vamos conhecer. E quanto mais do maligno nós conhecemos, mais longe de Deus nós estamos. O manjar está na mesa. Mentiras, enganos, imoralidade, liberalismo e coisas que seduzem. O liberalismo está aí. Tudo pode. O que tem eu fazer isso, mas não tem nada a ver. Aí eu vou e faço. Coisas que me seduzem. Mas ali tem um show. Eu vou ali. Não, eu ouço aquilo lá, nada. O que tem? Tem nada a ver, não. Tem nada a ver. A música entra na nossa cabeça, fica no nosso coração, ela fica na nossa mente o tempo todo. A música fica ali, ó. Essas músicas nojentas que a gente vê por aí, fica o tempo todo ali na tua mente, te falando. Aí são músicas que falam de marido que traiu uma mulher, mulher que traiu o marido, de sofrência, tristeza, de solidão, de abandono. É isso que o mundo tem para oferecer, que é cantado, para vir para a nossa mente e para o nosso coração. Mas o que tem? O que tem eu participar disso? É o banquete, é isso que o mundo oferece. E aqui dentro da casa do Senhor, a gente tem a oportunidade de louvar o Senhor Jesus pelos seus feitos maravilhosos. Temos a oportunidade de louvar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa. Nós temos louvores
que cantam que o Senhor Jesus, Ele é santo, que Ele é digno de receber nossa honra, nossa adoração. Mas a gente muitas vezes troca por uma música mundana. A gente deixa um louvor desse entrar no nosso coração. Louvor não, uma música dessa entrar no nosso coração. Fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. São os manjares de hoje. Porque hoje nós não temos aqui guerra na nossa cidade. Ninguém está sitiando Cássia e tomando os jovens bonitos, levando eles prisioneiros para um palácio para se mudar da cultura deles. Não, hoje nós não temos isso. Hoje vem para a igreja quem quer, mas participa das coisas do mundo também quem quer. Ninguém chega em você e fala, aponta uma arma e fala, vem aqui, vamos participar de uma festa ali. Vamos sentar numa mesa de escarnecedores, de pessoas que vão escarnecer da palavra de Deus, de pessoas que ignoram a palavra de Deus, que não têm vontade nenhuma de conhecer sobre quem é Deus. E nós nos sentamos ali naquela mesa e participamos com eles. Aí você vai dizer para mim assim, mas e Jesus? Jesus se sentou na mesa com pecadores, com prostitutas. Sim, Jesus sentou, comeu com eles. Mas Jesus não se contaminou com o que eles faziam. E eu, e você, conseguimos sentar numa mesa de escarnecedores sem nos contaminar? Hoje eu sento, esse final de semana. O próximo final de semana eu fico ansiosa para ele chegar, para eu sentar de novo, junto com os escarnecedores. Para eu participar do manjar deles. Para eu contar mentira com eles. Para eu contar piada com eles. Para eu dar risada da desgraça da outra família. Para eu fazer fofoca. Hoje eu sento um pouquinho. No outro final de semana eu quero sentar de novo. E aí, qual que é a notícia de hoje? É um manjar que o mundo oferece. E aí eu vou embora para minha casa pensando, nossa, fulano fez isso, o outro fez aquilo. Eu estou destruída de saber que o outro está fazendo tudo aquilo. Mas passa um pouquinho, eu estou sentada lá de novo. Meus lábios, eu estou emprestando meus lábios para louvar um Deus que não é o Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. A minha mente, o meu coração está poluído com tanta coisa que está no mundo, desagradando ao meu Deus. Mas aí eu falo assim, mas eu amo a Deus. Como eu amo o meu Deus. E o amor, amar a Deus, é obedecer os seus mandamentos. A palavra do Senhor nos fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu tenho conhecimento dos mandamentos do Senhor, mas eu não os guardo, eu não os pratico, eu não amo a Deus. Eu não amo, e eu estou aborrecendo a Deus. E aqueles jovens foram criados ali no palácio, mas Daniel e os outros 3 jovens que estavam com ele não perderam a intimidade com Deus. Por isso, eles se afastavam de tudo que entristecia ao Deus que eles serviam. Os nomes deles foram trocados, sim, porque eles eram prisioneiros. A eles não foi dado o direito de escolha. Para você que está sentado aí, para mim, é dado o direito de escolha. Eu escolho se eu quero ser prisioneira do mundo ou se eu não quero ser prisioneira do mundo. Eu escolho o Deus que eu quero servir. Se eu quero servir um Deus que me levanta todos os dias, que é o meu fôlego de vida, eu escolho vir para a casa do Senhor, porque eu não venho para cá amarrada, eu não venho para cá obrigada, eu venho com meus pés andando, eu venho aqui prestar um culto ao Senhor. Aqueles jovens estavam prisioneiros, seus nomes foram trocados, sua língua foi trocada, foi-lhes ensinado uma outra cultura. Mas aquilo que eles tinham no coração, isso ninguém podia mudar. E quando eles tiveram a oportunidade de falar, não para essa comida e para essa bebida eu não quero, eles falavam. Depois, mais para frente, nós vamos ver esses 4 jovens sendo jogados na fornalha. Daniel sendo jogado na cova dos leões. E por causa de quê? Que ele foi jogado lá? Por causa do Deus de Jacó, de Isaac e de Jacó. Por conta de um Deus vivo.
E por conta dessa fidelidade, Deus honrou Daniel e seus companheiros. Livrou da fornalha, livrou de ser comido pelos leões, por causa da fidelidade e do amor que esses jovens tinham com Deus. E nós? E eu? E você? Que tipo de amor que nós temos oferecido para Deus? Que tipo de compromisso nós temos com Ele? Quando o manjar nos é oferecido, o que nós temos dito para esse manjar? Ah, não, é só um pedacinho que eu vou provar. É só um pouquinho. Eu não vou participar de tudo aqui, não. Eu sei a hora de levantar e sair. E isso aqui não me contamina, não. É assim que a gente tem se achado super-homem e super-mulher. A gente acha que nada vai contaminar a gente. E a gente fala, só um pouquinho que eu vou participar, não é um pocão, não. E aí, quando a gente vê, a gente já está contaminado até aqui, ó. Aí é difícil sair, é difícil falar não. A força da gente vai minguando. E a gente se vê envolvida num emaranhado, numa bola de neve. E aí, para sair disso? Só a misericórdia de Deus. Só o Espírito Santo de Deus para nos livrar disso. Hoje nós temos a oportunidade da escolha, a decisão de todos os dias. Rejeitar o manjar desse mundo para nos apresentar para um Rei celestial e cear com Ele na eternidade. O Rei dos Reis foi preparar lugar e Ele vem buscar um povo seu, um povo santo. O que é santo, gente? É separado. Um povo que não vai se misturar com o manjar do rei da Babilônia. Deus foi preparar, Jesus foi preparar, o Rei dos Reis preparou um lugar para buscar um povo santo para reinar com Ele. E se eu quiser morar nesse lugar celestial que está preparado, que foi preparado, e Jesus está voltando já, o Rei dos Reis já está às portas. Quando que eu vou fazer essa escolha? Quando que eu vou dizer para qual rei, qual reinado que eu sirvo? É agora, enquanto nós estamos vivos. Jovem, é agora, enquanto vocês são jovens. E a palavra de Deus fala para os jovens, para os adolescentes. Vós sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. A palavra de Deus não está em vós? Nós estamos aqui na casa do Senhor aprendendo o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus está em vós. Não deixa a palavra de Deus se perder no seu coração no meio de tanta oferta que o mundo tem. Em nome de Jesus. Vela por essa palavra aqui, ó. Guarda ela no teu coração. Eu tenho que guardar essa palavra no meu coração, para eu não pecar contra o meu Deus. Para eu não ser afastada do reino celestial. Porque aqui nesse mundo tudo é passageiro. Hoje eu participo do manjar desse mundo. Amanhã eu participo de novo. Daqui a pouquinho, esse mundo vai acabar. Tudo aqui vai acabar. E aí? Quando acabar aqui? Quando acabar para mim? Quando eu morrer? Porque vai acabar, as ofertas do mundo aqui só acabam quando a minha vida acaba. Quando eu morro. Quando eu morrer, vai cessar toda a oferta, todo o manjar que é oferecido, vai terminar aqui. E aí? A hora que eu morrer? Qual que é o depósito que eu fiz no reino celestial? Como eu me comportei aqui nesse reino? A forma que eu me comportei aqui, que decide para onde eu vou quando eu morrer, quando terminar tudo aqui. É agora que a gente escolhe. Jovem, você que escolhe. Eu escolho o que eu quero fazer. O Senhor não vai te obrigar a nada. Para adorar o Senhor está com os céus repleto de anjos que falam o tempo todo, santo, 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 eles não cansam de falar, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Para adorar a Deus, ele já tem os anjos dele.
Quando Ele criou o homem para louvor da sua glória também. Por isso que a gente pode conhecer os manjares do mundo, tanto que for, participar do manjar do mundo, tanto que for. Hoje eu posso até participar e achar que está tudo legal comigo. Nossa, foi bom, que legal. Fulano estava, cicrano estava, fiquei tão feliz, gostei de ter ido lá. Mas chega uma hora que a tristeza abate no nosso coração. Sabe por quê? Porque nós somos criados para louvor e honra, para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Nossa pátria não é aqui, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui com um propósito, com uma identidade de servir o Senhor Jesus. A minha palavra para cada um de vocês aqui nessa noite, essa palavra também é para mim, porque a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Quando a gente ministra uma palavra aos corações que estão ouvindo, essa palavra primeiro é ministrada no nosso coração. Que nós saibamos fazer as escolhas dos manjares que nós vamos participar aqui nesse mundo. Porque às vezes eu posso ter tempo de me arrepender e trocar, e falar, eu não quero mais comer do manjar que o mundo está me oferecendo. Eu quero um manjar diferente, eu quero um manjar celestial. O Senhor Jesus nos oferece o manjar dele, que é paz de espírito, que é presença do seu Santo Espírito Consolador para nos consolar em todo momento, em qualquer situação. Ele nos oferece saúde, força para a gente levantar da cama todo dia e trabalhar. Ele que move tudo. O Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, move tudo. Esse é o banquete que o Senhor Jesus nos oferece. E da eternidade, nós reinaremos com Ele. Ganharemos um novo corpo. Se o meu corpo aqui sofre, se eu sinto dores, se eu tenho tribulações, quando tudo cessar aqui, eu tenho uma casa celestial onde eu terei descanso. Que nós saibamos escolher qual manjar. Fazer como Daniel fez. Ele não se contaminou por uma decisão dele. Ninguém obrigou Daniel a comer a comida. E ao final dos 3 anos, quando ele foi se apresentar diante do rei, a aparência dele era melhor do que dos outros jovens que comiam o manjar do rei Nabucodonosor. Depois Daniel veio a ser intérprete dos sonhos do rei. Daniel passou por muitas provações. Daniel orava várias vezes por dia para ele manter uma intimidade com Deus, para ele não perder essa intimidade com Deus. O único jeito da gente vencer o manjar desse mundo é ter intimidade com Deus. Quando a gente diz que nós temos um amigo, eu tenho um amigo íntimo meu. Por que esse amigo é íntimo meu? O que faz esse amigo ser íntimo meu? É o fato de eu conversar com ele, de eu me relacionar com ele. Quanto mais eu relaciono com ele, mais íntimo dele eu sou, e ele de mim. Quanto mais de mim eu conto para ele, e ele conta dele para mim, mais a gente fica amigo, mais íntimo a gente é. Nós criamos uma amizade muito grande. Isso se chama intimidade. E Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. E como que eu vou ter intimidade com Deus? Quando eu oro, quando eu falo com Deus. E como que Deus tem intimidade comigo? Quando eu leio a palavra e Ele fala comigo. Porque quando eu leio a palavra, é o Senhor que fala comigo. E quando eu oro, sou eu que falo com Deus. E intimidade, relacionamento, não tem só um que fala. Os dois têm que falar. Para eu falar que eu realmente sou amiga de alguém, eu tenho que falar para ela, mas eu tenho que ouvir ela. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Amém? Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito nessa palavra, começar comigo. O amor de Deus, o nosso amor para com Deus, se manifesta na obediência. Sem obediência, eu não amo a Deus. Se eu falar que eu amo a Deus e não obedecer os seus mandamentos, eu não amo. O amor de Deus para conosco é diferente de tudo. Ele nos ama e nos aceita. Quantas vezes a gente errar, voltar para Ele, Ele está pronto a nos perdoar, a nos resgatar, a nos prometer novamente
Vem porque eu tenho um reino celestial para você, porque aqui tudo vai terminar. Então lembre-se disso. Jovem, mocidade, tem seus sonhos, tem suas vontades, suas curiosidades, suas aventuras. Nós temos um Deus que ama. Volte para o Senhor. Não fique com o seu pensamento voltado para as coisas do mundo. Firme o seu pensamento na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus tem muito mais do que o mundo está te oferecendo. Coisas muito melhores o Senhor Jesus tem para você. Porque se a gente conseguir muita coisa no mundo, tudo que você imaginar, eu quero ter tal profissão, eu quero ter um carro, ter um bom emprego, e você trabalhar, estudar, você pode conseguir tudo isso. Mas o vazio que cabe, só cabe Jesus, esse vazio vai continuar se você não colocar Jesus no lugar dele. Então, a palavra do Senhor nos fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É natural o jovem ter sonho, quero me formar, quero estudar, quero trabalhar, quero ter carro, ter dinheiro, quero comprar, quero passear, quero fazer um tanto de coisa. Busca o reino de Deus. Busca conhecer o reino celestial de Deus. Que tudo vem na sua mão. O Senhor Jesus abre porta. O Senhor Jesus te prospera. O Senhor Jesus envia pessoas para te ajudar a concretizar os seus sonhos. Ele te dá inteligência, te dá saúde. Se o Senhor Jesus quiser, e Ele fizer assim um estalar de dedo dele, Ele termina com a nossa vida, qualquer momento que Ele quiser. As pessoas fazem um plano, compra, vende, quer possuir. Daqui a pouquinho ela sente aí um infarto, ela cai, ela morre. E aí? Acaba tudo. Então, em nome de Jesus, que cada um de nós venha meditar nessa palavra. Daniel assentou no seu coração de não se contaminar, determinou, ele foi determinado. O tempo todo, no livro de Daniel. E Deus falou com Daniel. E Daniel não se contaminou. As ofertas estão aí, mas não se deixe contaminar pelas ofertas desse mundo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, jovens, adolescentes. Que o Senhor Jesus esteja falando no coração de cada um de vocês, de cada um presente aqui nesse lugar, começar no meu, para que possamos ter compromisso de fidelidade com o Senhor. Amém?